E aí, galera, tudo bom? Então, hoje vamos a começar a estudar equações diferenciais de segunda ordem, tá? Vamos a definir o conceito, vamos a definir o que é um problema de valor inicial, vamos a definir o que significa solução de uma EDO de segunda ordem, certo? Então, vamos lá. Seguinte, uma equação diferencial de segunda ordem é definida por uma função f, tá? Derivada de segunda ordem igual a f, onde f opera t, y e a derivada, certo? Então, a equação diferencial é de segunda ordem se você enxergar que a derivada de maior ordem que aparece na equação diferencial é a de segunda ordem, tá? Uma outra notação para você, acho mais simples, para fazer as contas, no lugar de segunda derivada, desse jeito aqui, você coloca y duas linhas, tá? Derivada y linha, tá? Outro conceito importante de equação diferencial de segunda ordem é o que é chamado de problema de valor inicial. Problema de valor inicial, que é similar ao conceito de problema de valor inicial para uma EDO de primeira ordem. Então, a gente tem, além da equação diferencial, você tem agora duas condições iniciais, tá? Segunda ordem, duas condições iniciais. Terceira ordem, três condições iniciais, e assim por diante. Pensa o seguinte, que y é o deslocamento de uma partícula, certo? O movimento. Então, aqui você está tendo a aceleração da partícula, que vai depender do tempo, da posição da partícula e da velocidade. Então, para você determinar a posição de uma partícula em um tempo t, você vai precisar da posição inicial e da velocidade inicial. Então, essa é a ideia de problema de valor inicial, tá? É uma equação diferencial de segunda ordem, mais duas condições iniciais, certo? Pessoal, o que acontece? As equações de segunda ordem são bem mais complicadas de resolver, então a gente vai estudar casos particulares. Então, o caso mais importante, a modo de didática, para ensinar vocês, é a EDO linear. Tá? Como é uma EDO linear? Uma EDO linear tem essa cara aqui. Uma função de t, segunda derivada mais uma função de t, primeira derivada mais uma função de t vezes y igual a g de t. Essa é a cara de uma EDO linear, certo? O que acontece? Se você dividir por A2 de t, supondo que não é zero, você tem uma forma parecida essa aqui. Você consegue isolar a segunda derivada. Então, é uma EDO de segunda ordem. E é linear em y linha, tá? Não tem elevado ao quadrado, não tem expoente, não tem raiz quadrada, não tem nada. Então, é linear na variável dependente, certo? Agora sim, vamos a definir o conceito de solução geral de uma EDO de segunda ordem, certo? De uma EDO linear, nesse caso. Então, vamos lá. Primeiro, precisamos duas soluções linearmente independentes. O que acontece, pessoal? O espaço onde moram as soluções da EDO de segunda ordem é um espaço vetorial de dimensão 2. Ou seja, qualquer solução é gerada por duas soluções, certo? Espaço vetorial de dimensão 2. Então, qualquer solução de um problema de uma EDO linear de segunda ordem é gerado por duas soluções linearmente independentes. Então, precisamos encontrar essas duas soluções, tá? A gente vai fazer esse método para encontrar essas duas soluções. Então, o que acontece? A solução geral da EDO de segunda ordem é uma combinação linear das soluções fundamentais, tá? Lembrem, quando você tem um espaço vetorial de dimensão 2, você precisa dois vetores linearmente independentes. Assim, eles geram todos os vetores do espaço. Mesma coisa. Como o espaço onde moram as soluções da EDO linear é dimensão 2, você precisa duas soluções linearmente independentes, soluções fundamentais. Então, a solução geral, a cara da solução geral da EDO de segunda ordem é uma combinação linear dessas duas soluções fundamentais, onde C1 e C2 são números reais. Perceba o que está acontecendo. EDO de segunda ordem, a solução geral depende de dois parâmetros. EDO de primeira ordem depende de um parâmetro, certo? E aqui, quando você tem um problema de valor inicial, você primeiro resolve a equação diferencial e depois encontra C1 e C2. E por isso você tem duas condições iniciais. Essas condições iniciais servem para encontrar valores específicos para C1 e C2, tá? Então essa é a ideia de solução geral de uma EDO de segunda ordem.
precisamos encontrar duas soluções fundamentais. Então, a solução geral é uma combinação linear dessas duas soluções fundamentais, certo? Então, vou apagar aqui e começamos com uma EDO linear homogênea, tá? EDO linear homogênea vamos a fazer com coeficientes constantes, certo? A gente vai trabalhar agora com EDO linear de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. O que significa, pessoal? Se a função g for zero, for a função identicamente nula, aqui zero, essa EDO é chamada de EDO homogênea, tá? Só isso. Se g é zero, a EDO é homogênea. Então vamos a pegar equações lineares homogêneas, tá? Onde g é zero. Segundo caso, com coeficientes constantes. O que significa? A2, A1 e A0 são funções constantes, são números, tá? Certo? Então vamos lá. A gente vai pegar A, y' mais B, y' mais C, y igual a zero, certo? Essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem linear, homogênea, com coeficientes constantes. Tá? Eu vou colocar que A é diferente de zero. ¿Sí? Se A é zero, estamos no caso de uma EDO linear de primeira ordem, certo? Então vamos lá. Então a gente vai estudar métodos para encontrar essas duas soluções fundamentais, tá? Duas soluções fundamentais da equação homogênea, tá? Essas duas soluções fundamentais geram a solução geral da EDO. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui procedimento. A gente vai fazer o seguinte. Pessoal, vamos a pensar um pouco em EDO de primeira ordem. Se A for zero, nesse caso temos uma EDO linear de primeira ordem. E nesse caso, quando B e C são constantes, você consegue mostrar que a solução de uma EDO linear é dada por uma exponencial e elevado a alguma coisa vezes t. Tá? Então a ideia é essa. Como essa aqui é uma EDO linear, eu vou supor, suponha que y, que uma solução é da forma e elevado a 1 r t, certo? Estamos supondo que essa aqui é a solução da equação diferencial. Temos que encontrar os valores para r. Tá? Então vamos lá, vou continuar aqui. Continuar aqui, certo? Então, como é solução, isso aqui é solução da equação diferencial, eu vou colocar y, duas linhas na EDO. Então eu preciso derivar y', a primeira derivada é r, é a rt, y2' é r quadrado, é a rt, sim? Como estou supondo que y é solução da equação diferencial, então ela satisfaz a EDO. Então você vai ter A vezes y2', que é isso aqui, mais B vezes y', mais C vezes y. Tá? Então, estou supondo que é solução, então satisfaz a equação diferencial. Percebam que tem exponencial, exponencial, exponencial. Coloco em evidência. Você vai ter e elevado a rt. Aqui vai ficar a r quadrado, tá? Vou colocar bonitinho aqui. A r quadrado mais b r mais c igual a zero, certo? Então, vamos lá. Como a exponencial nunca é zero, tá? Isso aqui é zero, está multiplicando, você tem que
AR quadrado mais BR mais Z tem que ser zero, certo? Então, eu parti de um candidato à solução da EDO, fiz as contas e cheguei nessa equação aqui. Essa equação, pessoal, é chamada de equação característica. Tá? Essa EDO de segunda ordem é chamada de equação característica. O que acontece? A gente vai estudar a equação de segunda ordem e aí temos três possibilidades, certo? Você pode ter duas raízes reais diferentes, você pode ter duas raízes reais iguais ou você pode ter duas raízes complexas. Então, em cada caso, você tem uma cara diferente de solução fundamental, tá? Então, é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas, né? Vamos fazer o caso 1, quando as raízes são reais e diferentes. Caso 2, quando as raízes são reais e iguais. E por último, caso 3, quando as raízes são complexas, tá? Em cada caso, vamos encontrar as duas soluções fundamentais que geram a solução geral da equação diferencial, tá? Então é isso, galera. A partir de agora, a gente se vai focar em estudar EDO de segunda ordem. Até mais!